E aí, galera, o Bahia levou sufoco da equipe do Caxias, hein? O Bahia só conseguiu passar nos pênaltis para a próxima fase da Copa do Brasil, terceira fase. 1.800.000 foi embolsado pelo Bahia pela classificação na Copa do Brasil. A equipe do Caxias foi para cima, abriu 1-0, Bahia virou 2-1 e no finalzinho do jogo a equipe do Caxias iguala o jogo 2-2. Na sequência de pênaltis também foi bem emocionante, né? As 5 primeiras batidas das duas equipes, dois pênaltis aí desperdiçados dos dois lados, mas o Bahia conseguiu levar melhor e conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Vamos acompanhar aqui o Rogério Ceni, vamos acompanhar a imprensa também falando tudo sobre esse jogo do Bahia. Vou deixar o link na descrição também. Crédito Direitos Autorais ESPN do Grupo Disney. Vamos falar do Bahia de tanta gente? Bahia, De quem? Bahia, Bahia. Ah, mas de quem? De Rogério Ceni, de Tassiano, de Everton Ribeiro, que está aqui. Aliás, Everton Ribeiro só foi bater lá no 7º pênalti. De Cauli. Cauli joga vôlei? Importante, foi convocado por quê? Vamos lá, o Bahia classificado para cima. Mas o Caxias lutou. O Caxias foi bravo. Mas deu Bahia. Vamos acompanhar Rogério Ceni e Tassiano. Então eu fico tranquilo. Lamento só que uma atuação tão boa teve que ser levada para essa situação de pênalti. Acho que é uma diferença muito grande de propostas de jogo até e de execução também. Nós tivemos as grandes oportunidades, trabalhamos bola, tivemos controle do jogo. Uma pena a gente levar o jogo para os pênaltis e talvez causar até uma impressão que a gente não fez um jogo, mas eu acho que o Everaldo e o Tassiano fizeram uma ótima partida. Os 4 do meio hoje foram bem. Não teria assim nada para falar de ninguém. Eu gostei muito da maneira como a gente se comportou, gostei muito da maneira que a gente jogou. Só lamento não ter saído com o resultado no tempo normal. No Boa tive uma sequência boa assim, de gols, mas de início de temporada não. Mas é muito fácil quando os companheiros têm muita qualidade, mas confia também. Né? Acho que independente do meu momento, acho que eu agradeço a todo mundo, né? Porque é o grupo, é cada um ali que dá o melhor para que as coisas possam acontecer. Tá aí, professor Celso Unzelt. O Rogério Ceni gostou da atuação do Bahia, mas lamentou que o time não foi efetivo, né, nas finalizações. Acho que foi a sensação de todo mundo que viu o jogo, né? O Bahia administrou o resultado no segundo tempo, mas não é administrou o resultado, ficar tocando a bola de lado para tentar segurar. O Bahia teve chances de ganhar o jogo, né? Para quem viu, até mereceria ganhar o jogo. A gente está vendo o gol histórico do Tassiano, é o gol 10.000 da história do Bahia. Que legal que os clubes se preocupem com isso, né? Para registrar o gol 10.000 desse clube tão glorioso. E realmente o Bahia fez por onde ter a vitória durante Olha aí, ó. os 90 minutos. Aí o goleirão foi bem, mas... Então, perdeu grandes oportunidades. A qualidade individual e de jogo coletivo mesmo, de proposta dos dois times, não se discute. O Bahia é um time superior ao Caxias. E acabou levando um grande susto, né? Porque essa classificação poderia não ter vindo nos pênaltis. Seria uma injustiça, porque foi o jogo. O Bahia realmente desenvolveu um jogo para a vitória durante o tempo normal. Agora, impressionante o mérito também desse gol do Caxias, desse lance, do cruzamento em curva lá em cima e de como o centroavante ele se desloca para cabecear de forma perfeita, é claro. No todo do jogo, o Bahia teve muito mérito, mas aquela finalização, uma jogada clássica de cruzamento alto na área. E eu cornetei, viu, Eugênio? Eu cornetei um pouco o goleiro, porque ele faz que vai sair, fica no meio do caminho e volta. Mas a bola vem Mas eu me coloco no lugar dele também, porque a bola faz uma curva. Ela parece que vai na direção que ele está saindo. E de repente ela faz uma curva em direção fora da área. E aí ele é enganado. Foi um belo cruzamento, né? O cruzamento foi meio gol, né? Do lateral esquerdo. Esqueci o nome dele. Não vou lembrar o nome. Mandai. Ele tem 2 nomes. Se for Mandaí, é ótimo, né? Porque Mandaí, ele mandou mesmo, né? Dudu Mandai. Mas virou Mandaí, né? Porque ele foi o número 6? Número 6, é ele. É o Dudu Mandai. Agora, sofreu nos pênaltis também, né? Não resolveu rápido, né? Fora isso. Não, e quando começaram lá as cobranças de pênalti, se não me falha a memória, o Caxias já perdeu logo os 2 primeiros. E parecia que, Bahia vai ganhar fácil. Aí o Bahia começa a perder também. Drama. Talvez até traumatizado pelo que tenha acontecido no jogo, né? Porque quem conduziu o jogo daquela maneira, tomar o empate como tomou,
tem o lado da superação psicológica. É um time cascudo, time de jogador bom, né? São ótimos jogadores. O Bahia tem gente experiente, o Cuesta decidindo na hora que tem que decidir mesmo. O Cuesta, se for falar em questão psicológica, ano passado ele sucumbiu com o Botafogo. Mas não sozinho, né? Não sozinho, mas ele foi um dos pilares da queda do Botafogo ano passado. Ele desabou no final do campeonato. O Bahia teve um mérito ontem, que foi não ter caído no jogo que o Caxias queria. Porque quando o Caxias abre o placar com 4 minutos do primeiro tempo, a gente imaginava o cenário perfeito para o time do Argel baixar as linhas, se fechar e armar aquela retranca, o Bahia não conseguia entrar. Até porque é do Argel, né? Também por isso. O Argel gosta desse estilo. E o Bahia demonstrou repertório. O Bahia conseguiu furar a defesa do Caxias, criou situações de gol. Então está faltando mais efetividade para o Bahia. O Bahia até em alguns outros jogos, o Campeonato Baiano contra o Jequié, contra o Ceará pela Copa do Nordeste, sofreu de algo parecido. Gerava situações de gol, mas não conseguia matar o jogo. E isso foi um pecado novamente, então é algo para o Rogério trabalhar. E trabalhar também o aspecto defensivo, porque com o meio-campo que ele tem, Caio Alexandre, que é um jogador de muita saída, Jean Lucas, Cauli, Everton Ribeiro, são jogadores todos muito criativos, mas que não dão a pegada necessária para o meio-campo na proteção da defesa. Então, é trabalhar esse equilíbrio, ter um time criativo, um time que gera situações de gol e, ao mesmo tempo, um pouco mais seguro na defesa, para em jogos como esse, como o Caxias, que envolve ali a tensão do time com a insegurança de poder ser eliminado já na segunda fase da Copa do Brasil, o time não sofrer tanto como sofreu quando não tivesse a efetividade lá na frente. Mas o Bahia está num bom caminho. O Bahia classificado, apesar da tensão, do sofrimento, há um ponto positivo que mesmo contra adversários fechados, adversários que se retrancam, o Bahia consegue ter repertório e recurso suficiente para criar jogadas, e esse é um mérito fruto do trabalho do Rogério. A qualidade técnica do meio de campo do Bahia é indiscutível, né? A bola passando por Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli. Você vê o jogo fluindo, né, Abel? E até o Tassiano. O amigo meu ficou empolgado ontem no nosso grupo. Ah, é? É, futebol arte e tal, não sei o quê, e pá, pim. Mas é aquele amigo nosso de lá? Não, daqui. Serrinha? O daqui. Serrinha do Pelô não gostou de ouvir. Serrinha do Pelô não gosta. Diz que é contra futebol arte, ele. Ele não gosta, que é futebol de resultado. Apesar que descobrimos alguns posts passados dele. Esse grupo tá uma delícia. Ele defendia o futebol arte. Olha só, tem até arquivo no grupo. Arquivo confidencial. Ainda bem que O Bahia precisa de reforços, amigo. Quando pensamos, eu já estou pensando lá na frente, o Bahia vai disputar o Campeonato Brasileiro Série A com Flamengo cada vez mais forte, Palmeiras, Fluminense se reforçando seu elenco, Internacional, Fortaleza na mesma pegada com Vojvoda, muitos times, né, fortes, São Paulo forte. E o torcedor do Bahia, ele tem, obviamente, ele não quer sofrer como sofreu ano passado. Ele quer crescimento, ele quer o Bahia do meio da tabela para cima. Não é isso ou eu estou errado? Sim. Com o que o Rogério tem, ele pode sofrer ainda no Brasileiro? Ele não precisa, eu acho que precisa demais de reforçar o elenco, o Bahia. Não sei se vocês concordam. O Bahia, se a gente pegar do ano passado para cá, o que ele está fazendo de investimento no elenco é algo gigantesco. Mas precisa demais. Pegar o time de 2022 do Bahia, comparar com esse de 2024... Ah, não, 2022 aí você... Ano passado já foi um banho de loja e agora um banho de loja mais cara. Ele já está criando em cima do que foi criado no ano passado. Claro, ainda precisa de algumas posições. Se você está falando num Bahia que exige, que sonha em ser campeão brasileiro, ainda não é o time. Melhorou bastante. Eu no início do ano falava que contratou o Everton Ribeiro, precisa de 11 Everton Ribeiros. Alguns já chegaram mais uns 3 ou 4. Mas eu, por exemplo... Campeão brasileiro eu não falei nem imagino, mas... Não, eu estou colocando aqui. Do meio de tabela para cima, para não ficar lá embaixo, né? Não, mas eu acho que assim, um time que vai buscar reforços como o Bahia tem buscado, com o investimento do Grupo City, né, por trás, toda uma infraestrutura, que foi fazer pré-temporada na Inglaterra, abraçou o Guardiola e tal, etc., né, você pode sonhar mais alto. Talvez não seja um investimento para esse ano, mas você vai montando uma base, melhorando a cada ano. O Botafogo precisa, por exemplo, ainda, assim, eu não acho que o Everaldo seja um centroavante
para Você esse falou time. Botafogo, você confundiu ou você... Falei do Botafogo, do Bahia. Ah, o Bahia. Porque o Botafogo também está num processo de qualificar o seu elenco, né? Tem melhorado muito com o investimento de fora também. Vamos lá, o Bahia, ele precisa ainda de algumas posições que são fundamentais. Não acho que o Everaldo seja o camisa 9 para esse time. Se tiver um fazedor de gol. Contratou o Estupiñán, que ainda está como reserva, se adaptando, mas eu vejo que há espaço para a chegada de mais um também. Se tiver um fazedor de gol e um quebrador de linha, a altura dos jogadores que tem no meio do campo... Acho que ainda precisa de um grande goleiro. Título. Um goleiro para não deixar dúvida. Então, assim, são posições que eles vão trabalhando. Com certeza vão investindo e daqui a pouco, imagino, para o ano que vem, esse time esteja ainda mais forte do que agora. Não sei se no meio do ano virão reforços assim, desse porte. Mas é claro que mudou o patamar do Bahia já. Sim. Pode pensar em títulos que não sejam necessariamente o brasileiro. Copa do Brasil, por exemplo, é um desafio para o Bahia, um time do tamanho do Bahia, nunca ter chegado à semifinal. Esse é um primeiro desafio desse time que está aí. Pode ser, né? Vai galgando. Semifinalista de Copa do Brasil, de repente uma competição sul-americana, uma vaga em Libertadores. São coisas importantes também a se conquistar. Claro. Nem só de título brasileiro. Campeão brasileiro vai ser um só. Mas esse trabalho pode ir galgando patamares. Mas já galgou, né, prof? Se a gente imaginar essa construção do Bahia, o Bahia avançou muitas casas. Hoje tem um técnico competente, que já dá uma cara para o time, uma identidade de jogo, um cara que pode fazer um trabalho novamente de médio e longo prazo como o Rogério Ceni. O elenco, para mim, por mais que ainda tenha algumas carências, já está ali, no mínimo, na metade da tabela do Campeonato Brasileiro, se a gente comparar com concorrentes. E até pensando em realidade de SAFs. Hoje, na minha visão, por exemplo, o Bahia tem um elenco mais recheado que Vasco e Cruzeiro. O Bahia consegue ter mais opções de banco. O Rogério pode usar Ademir, Luciano Juba, que tem ali se revezado com o Rezende na lateral esquerda. Entrou ontem só para bater pênalti. O próprio Everaldo já foi banco em alguns momentos. Então, Ademir. Então, o Gilberto, uma boa opção para o Santiago Arias na direita. Então, são opções que muitos elencos não têm, de em muitas posições ter 2 jogadores de qualidade para dar essa possibilidade de variação ao Rogério Ceni. É claro que se a gente coloca, né, nesse time titular do Bahia já uma base estabelecida, ali eventuais carências, até na lateral esquerda, o Rezende não é um jogador da posição, pode contratar um cara por ali, ter um primeiro volante mais pegador, até para opções em jogos como esses, em que o Bahia demonstre fragilidade defensiva, mas eu vejo que o Bahia já está num bom caminho para fazer um campeonato brasileiro mais mostrar sólido. Isso, né? Mostrar esse campeonato vai ser muito a prova disso, porque ano passado já teve um investimento, mas o resultado foi abaixo do esperado. O Bahia lutou até o final para não ser rebaixado. Teve aquela vitória fora do padrão, né? Contra o Atlético Mineiro, que vinha lá em cima na tabela e o Bahia lá embaixo. E na última rodada do Bahia atropela o Atlético, uma vitória muito do ambiente, daquele momento ali. Mas o elenco do ano passado para cá evoluiu. Evoluiu bastante, mas é que já se esperava algo melhor ano passado. Sim. Do que lutar contra o rebaixamento. Com esse elenco aí, a gente espera ainda acima do que se esperava ano passado. E tem que provar isso no campo. Tem uma cara que é o Everton Ribeiro, né? É um jogador de hierarquia, como diriam o pessoal de Latinoamérica. Hierarquia. Tem um peso, dá uma cara para o projeto. Se der certo, você vai falar, lembra aquele Bahia do Everton Ribeiro e de outros, né? O Cauli é um ótimo jogador também. Mas é importante ter uma cara, ter um caminho para seguir. O Bahia começa o ano muito bem. Acho até um desperdício para o Bahia. O campeonato baiano é muito fraco, né? O Bahia, mais fraco. Os estaduais em geral são fracos, mas o Bahia me parece o que mais... Ainda bem que tem também a Copa do Nordeste para você colocar a sua força à prova. Mas no clássico local se deu mal contra o Vitória, no primeiro Bavi do ano. Com características que a gente falou aqui, virada no meio do jogo,
problemas defensivos, coisas para você perceber. Né? Foi um dos piores jogos do Bahia na temporada, pelo menos o Bahia principal, sob o comando do Rogério, não entregou no Clássico essa produtividade, essa ofensividade que a gente viu. Contra o Caxias, poderia ter matado o jogo, ter sido mais efetivo, um pouco mais seguro na defesa, mas a produtividade ofensiva, pelo menos em boa parte do jogo, o Bahia teve mais controle, o Bahia teve mais protagonismo. Então, por esse aspecto, eu avalio que está num caminho positivo, não só o trabalho, mas a própria evolução do elenco. Temos números dessa temporada do Bahia para a gente fechar o assunto. Classificação do Bahia de Rogério Ceni. O Bahia de tanta gente, de Ivana do Bonfim. Olha aí, tá gostando, Rogério? Números do Bahia nessa temporada. Ontem ele gostou, ele elogiou a atuação, mas lamentou as chances perdidas. Lamentou que o time não matou quando tinha que matar o Caxias e quase se complicou. 17 jogos, 12 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Aproveitamento excelente, mais de 74%. Em 17 jogos, o Bahia fez 38 gols. Muito bom. E sofreu 13. Sempre temos que levar em consideração, como o professor falou, a fragilidade de vários adversários, principalmente no campeonato estadual, no campeonato baiano. Essas derrotas, uma tem peso 2 porque é para o maior rival. Sim. E uma outra derrota também, que, assim, de cabeça já estou lembrando que é para o River, na Copa do Nordeste. Para o River do Piauí. Então, também são derrotas meio, né? Ainda acho, assim, esse recorte de início de ano, né, que não é o... É claro que é o que a gente tem hoje para poder avaliar. Mas não é o momento exato para a gente avaliar, porque é muito ainda de uma pré-temporada. O campeonato estadual está muito em cima disso. Não a Copa do Brasil, e foi difícil a Copa do Brasil, não a Copa do Nordeste, que tem seu peso, mas o estadual da Bahia, à exceção do Clássico ali, é claro que você tem que classificar para uma decisão e tal, mas é uma espécie de pré-temporada. Não só o da Bahia, tá? O do Rio e de vários estados. Esses estaduais servem para as equipes irem se formando. Rio Grande do Sul, as ideias dos técnicos. Galera, assim, o Bahia, né, tem uma equipe forte, mas na minha opinião não é time que tem como brigar para Campeonato Brasileiro. Eu acredito que pode brigar sim do meio de tabela para cima, até pegar uma vaga da Libertadores, mas títulos, assim, eu acho um pouco difícil, pelo menos do Campeonato Brasileiro, que é pontos corridos. Mas uma Copa do Brasil, tudo é possível, galera. Copa do Brasil tudo é possível, cara. Tudo é possível. Copa do Brasil é um campeonato muito diferente, entendeu? É mata-mata. Entendeu? É momento, às vezes o time tá bom, né, tá bem naquele momento ali, ele consegue avançar, mesmo pegando uma equipe que no papel é mais forte, entendeu? Essa é a minha opinião, galera. Pra mim o Bahia pode se reforçar mais, ainda pode, mas eu acho que tem um elenco muito bom, principalmente ofensivamente é um elenco bom, e ontem, na minha opinião, vacilou, né, em ter levado 2 gols, né, do jeito que levou, né, o Bahia poderia ter ganho a equipe do Caxias com tranquilidade, né, foi no sufoco, foi nos pênaltis, mas o Bahia conseguiu a classificação, né, e tirou um peso aí das costas do Rogério Ceni, porque se a equipe do Bahia não se classifica, provavelmente hoje já estaríamos falando aí do trabalho do Rogério Ceni, está sendo questionado, perdeu nos pênaltis, como que a equipe leva 2 gols assim do Caxias, mas não foi o que aconteceu, como se classificou, aí acaba que, né, algumas coisas é apagada, mas o Rogério Ceni ele sabe que a equipe precisa melhorar, também não foi esse mil flores, também jogou bem, na minha opinião jogou. Mas também não posso falar também que foi mil flores também esse time do Bahia, porque não foi. Não foi um time que leva 2 gols também. Não tem como você falar que jogou bem levando 2 gols. Não foi só isso. Foi só isso. Mas o time do Bahia pode melhorar mais e vai melhorar. É só início de temporada. Na minha opinião, esse time do Bahia ainda vai encaixar. É uma equipe que vai dar muito trabalho na temporada. As equipes aí que vão enfrentar o Bahia não vai ter facilidade de enfrentar o Bahia. Isso daí você pode ter certeza. Pode ter certeza que o Bahia vai vir forte nessa temporada. E o grande objetivo do Bahia é conseguir uma competição internacional. E depois, quem sabe, uma Libertadores, né? Que é o sonho do Bahia aí, tá dentro de uma competição gigante como é a Libertadores, né? E o Grupo City vai investir mais na próxima temporada. Isso daí pode ter certeza. De repente, ter na janela do meio do ano, o Bahia deve fazer algumas contratações, isso daí vai depender muito de como a equipe vai iniciar o Campeonato Brasileiro. E deixa nos comentários o que vocês acharam desse jogo do Bahia na Copa do Brasil.